Olá pessoal, vamos então para o nosso 15º resumo, onde trataremos no dia de hoje das infrações graves. Vamos lá então. Antes de iniciarmos as infrações graves, é bom relembrar o seguinte: as infrações elas são classificadas em gravíssimas, que nós já vimos, as graves, que veremos hoje, as médias e as leves. Todas elas possuem pontuações. No caso, na gravíssima, nós vimos que são 7 pontos. E na grave, no dia de hoje, veremos que todas elas são de 5 pontos. E uma observação importante: na gravíssima existe o fator de multiplicação, onde o valor da multa ela pode ser multiplicada, aumentando mais o valor final do pagamento do infrator. No caso das graves, o valor ele é único, ele é um valor de R$ 195,23, ok? Então esse valor, no caso da grave, não tem o fator de multiplicação. Então vamos para a nossa primeira infração, dentro aí da classificação de efetuar conversões e retornos. Executar operação de conversão à direita ou à esquerda em locais proibidos pela sinalização. É uma infração grave, né? Não tem medida administrativa e a penalidade é a multa. Vamos para o próximo aqui. Não guardar no acostamento à direita, não aguardar, né, no acostamento à direita para cruzar a pista, ou entrar à esquerda onde não houver local apropriado para o retorno. Essa aqui é uma situação muito perigosa, onde o condutor muitas vezes ele tenta fazer a conversão à esquerda ou o retorno na rodovia, e é um local de extrema periculosidade porque os veículos estão em velocidade mais alta. Muitas vezes o condutor não consegue avaliar a distância, né? Ou então até olhar de forma correta pelo retrovisor, de forma atenta, para poder avaliar essa distância. E ao executar a conversão à esquerda ou o retorno, o acidente ele é praticamente certo, né? Em alguns casos, quando essa avaliação não é feita de forma correta. Então, pessoal, tomem esse critério, sempre parem no acostamento à direita para efetuar uma conversão, ou então um retorno. Certo? É uma questão aí de segurança. Continuando então, vamos lá. Seguir veículo de urgência devidamente identificado em prioridade de passagem. Então, quando o veículo está em operação, esse veículo não deve ser seguido de maneira que você aproveite aí, vamos dizer assim, a livre passagem do veículo. Isso é uma infração grave, tá? Ela não tem penalidade, ou melhor, não tem medida administrativa, e a penalidade aqui é a multa grave. Não dar passagem, ou preferência, né, não dar passagem a veículo que estiver circulando por rodovia, rotatória ou vier pela direita em via não sinalizada. Então lembram da regra da mão direita? Então, essa aqui é a infração que ocorre caso você não cumpra esta regra. É uma infração grave e também uma infração muito comum, infelizmente, né? Porque muitas vezes, ou por desconhecimento, ou por imprudência, a situação ocorre gerando um grave risco, principalmente nos centros urbanos. Vamos dar sequência. Não dar preferência a veículo na interseção com sinalização de regulamentação de dê a preferência. Aquela plaquinha do triângulo, né, aquele triângulo vermelho. Então essa situação ela também ocorre com frequência, principalmente nas rodovias, ok? E é extremamente perigoso, porque também existem veículos em velocidade mais alta. Uma infração grave, com penalidade de multa e não possui medida administrativa. Vejam que as penalidades, ou melhor, a infração grave para frente, ela na grande maioria não possui medida administrativa. As medidas administrativas são mais aplicadas às infrações gravíssimas. Porém, vamos passar uma a uma aqui e vamos avaliar isso de forma prática aqui. Na sequência, né, vamos poder avaliar cada uma das infrações. Deixar de dar a preferência de passagem a pedestre que tenha iniciado a travessia, mesmo que não haja sinalização a ele destinada. Então vejam que aqui é muito claro. O pedestre sempre terá preferência. Se ele iniciou a travessia, a preferência será dele. E não dar essa preferência é uma infração grave. Continuando. Deixar de dar preferência de passagem a pedestre que esteja atravessando a via,
transversal para onde ele vai dobrar. Aquela situação que você está querendo dobrar a esquina, né, fazendo uma conversão à sua direita, e tem um pedestre querendo atravessar a via para o outro lado, para outra calçada. Quem tem a preferência de passagem nesse caso é o pedestre, sem dúvida nenhuma. E se você não fizer aí não der a preferência, você está cometendo uma infração grave, ok? Lembre-se, o pedestre sempre tem a preferência. Se ele iniciou a travessia, a preferência é dele. E um detalhe, o pedestre, lembro da regra de ouro, ele tem ele é o lado mais fraco, mais frágil, melhor dizendo, né? Então, tomem aí todo o zelo com o pedestre. Continuando, não dar preferência aos veículos não motorizados que tenham iniciado a travessia ou estejam atravessando a via para onde você vai dobrar. Ou seja, se você tem um cruzamento, né, uma interseção, um veículo não motorizado, por exemplo, uma bicicleta, né? Uma bicicleta tem a preferência de passagem se ele iniciou a travessia no cruzamento. Ou então, se você, por exemplo, está no mesmo sentido da bicicleta e a bicicleta obviamente está à sua direita, você vai fazer a conversão à direita, você tem que deixar a bicicleta passar primeiro, o ciclista passar, para depois fazer a sua conversão, certo? São regras de conduta e que, se você não cumpri-las, você está cometendo aí uma infração de trânsito, ok? Continuando então, vamos lá. Não parar na presença de agrupamentos de veículos como cortejos, formações militares e outros. É uma infração grave, né, com penalidade de multa, sem medida administrativa. Não parar no bloqueio viário, área de passagem, evadir-se de pedágio ou não parar totalmente para a cobrança da tarifa, no caso do pedágio, né? Também é uma infração grave. Desobedecer as ordens emanadas da autoridade competente de trânsito ou de seus agentes. Então, por exemplo, o agente está no cruzamento, sinalizando lá com o seu gesto ou com o seu silvo de apito. Se você não cumprir a regra que o agente está estipulando naquele momento, você comete uma infração grave. Não reduzir a velocidade ao aproximar-se da guia da calçada, acostamento e interseção não sinalizada. Então aqui é uma regra muito importante, uma observação muito importante. Não reduzir a velocidade ao aproximar-se de interseção não sinalizada. Então, se você tem aí a certeza que você tem a preferência na regra da mão direita, você mesmo assim deve fazer esse cruzamento a uma velocidade reduzida, né? O que quer dizer isso? Se a via ela é, por exemplo, uma via urbana, 60 km por hora, o seu cruzamento naquele ponto, naquela interseção, deve ser abaixo desta velocidade, por questões de segurança. Se você não realizar essa ação, você está cometendo uma infração grave. E além disso, é uma situação aí de extremo perigo, porque se você está em alta velocidade para aquele local, mesmo que esteja dentro da estipulada para a via, você não terá tempo de reação. Se você está em baixa velocidade, você consegue parar, consegue frear, consegue desviar. Então, a precaução sempre será a melhor situação no ambiente de trânsito, ok? Continuando então, vamos lá. Não reduzir a velocidade em vias rurais, sem cercas ou com animais próximos. Então, é aquela situação que a via rural não tem a cerca lateral. Então, é uma situação de maior risco. Então, você deve o quê? Reduzir a velocidade. Não reduzir a velocidade ao aproximar-se de trabalhadores na pista ou obras sinalizadas, também uma infração grave e realmente muito perigoso. Se existe trabalhador, é um local com obra, aquele local ali deve ter a circulação com os veículos em baixa velocidade, por questões óbvias, né? Se existe trabalhador, é uma situação de perigo. Não reduzir a velocidade sob chuva, neblina, cerração e condições de pouca visibilidade. Então aqui é uma observação importante. Se você está em uma rodovia, e essa rodovia, por exemplo, ela permite 110 km por hora, mesmo que não haja placas, porque a própria via já estipula esta velocidade. Se você não reduzir a velocidade, o agente de trânsito pode multá-lo. Por exemplo, se você estiver conduzindo a 110 e o limite da via é 110, você está passível de ser multado. É o que diz o código. Não acontece na prática, mas pode acontecer. E mais do que isso, você está correndo grande risco.
porque a velocidade nesse momento, mesmo que seja a estipulada e a permitida, ela não condiz com a segurança, ok? Então, nesse caso aqui, você poderá ser multado com uma infração grave. Vamos lá, continuando. Não reduzir a velocidade na pista escorregadia, defeituosa ou que tenha avarias, né, em declive ou na curva fechada. Então, idem, uma situação de perigo, reduz a velocidade. Além de ser uma infração, é uma ação necessária para manter a segurança. Essa aqui foi uma infração que ela foi alterada, né, então vamos passar direto. Próxima infração grave. Deixar o condutor ou passageiro de usar cinto de segurança. A minha opinião é que deveria ser gravíssima e multiplicada. Porém, vamos dizer assim, o legislador achou que deveria ser uma infração grave. Por quê? Porque o cinto de segurança de fato salva vidas. O cinto ele não é um mero acessório ali. Ele é algo que de fato vai gerar aí uma segurança muito maior para todos os passageiros, para o condutor e para os passageiros do veículo, ok? Vamos lá. Só uma observação aqui, ó. Medida administrativa, retenção do veículo. Para que essa retenção? Óbvio, né? Para que o agente solicite que todos os condutores realizem lá a fixação do cinto de forma correta. E uma observação, caso o veículo esteja com o cinto sem condições de uso, aí já passa para uma outra infração que seria aí citada com relação a acessórios do veículo de segurança sem operação, sem condições de uso, ok? Aqui então, estacionar em desacordo com as condições regulamentadas especificamente pela sinalização. Então, por exemplo, você está lá, a via ela obriga a parar de forma oblíqua, ou seja, não ser paralelo, né, meio que na diagonal. Então, se você parar de forma errada, você está ali cometendo uma infração. Ou, por exemplo, é um local proibido, você parou no local proibido, ou estacionou em local proibido, você está, nesse caso aqui, estacionamento, né, você está cometendo uma infração grave. Ok? Então, estacionar em desacordo com as condições regulamentadas especificamente pela sinalização. Então, se você estacionou numa posição errada ou em um local errado, você está cometendo uma infração grave, né? E aqui você tem a medida administrativa de remoção do veículo, certo? Óbvio, né? Se você está estacionado, o veículo será removido daquele local. Deixar de prestar socorro à vítima de acidente quando solicitado pelo agente. Aqui não quer dizer que você seja o culpado pelo acidente. Você está no local ali, mesmo que você não tenha se envolvido, o agente solicita que você realize ali o socorro ou auxilie de alguma forma e você se recusa. Infração de trânsito grave, certo? Além de ser um ato muito desumano, né? Continuando. Com a carga ou veículo fora das dimensões estabelecidas. Uma infração aqui, de fato, mais administrativa, né? Medidas, a retenção do veículo para regularização. Transportar carga com autorização vencida ou em desacordo, ou seja, nos casos de grandes dimensões. Também uma infração grave. E com remoção do veículo, ok? Toda a infração que, vamos dizer assim, exige uma complementação para ser aplicada, ela vai ter o quê? Uma medida administrativa. Aqui foi uma infração alterada, né, recentemente, mais ou menos em 2019, né, pela Lei 13.855. Transportar escolares sem autorização, ok? Ela era uma infração grave, ela passou a ser gravíssima. Então nós já vimos essa medida, ou melhor, essa infração na aula anterior. Então ela foi agravada, ou seja, ela aumentou o seu grau aí de gravidade. Ela era grave e passou a ser gravíssima. E vamos dizer assim, com fundamento, né? Por quê? Porque trata-se de escolares, são várias crianças em um único veículo. Jamais poderia aqui ser uma infração grave, e sim uma infração gravíssima, e nesse caso aqui ainda é multiplicada, né, por 5 vezes.
Vamos lá, continuando. Transportar em veículo destinado ao transporte de passageiros cargas excedentes. Então aqui é uma situação de grave risco. Se é para transporte de passageiros, se você tem cargas excedentes, por exemplo, muitas malas dentro do veículo, o que vai acontecer? Se ocorrer um acidente, aqueles objetos se tornam um risco muito maior aos passageiros. Uma observação aqui, ó. Nas viagens, quando você sai em viagem, é muito comum você parar aí nos postos de fiscalização e você ter problema na sua viagem em função disso. O ambiente lá do passageiro está lotado de mala. O agente de trânsito pode tranquilamente multá-lo e até fazer a retenção do seu veículo para o transbordo da sua bagagem. Então veja que transtorno que você terá. Mala é no compartimento de malas. Se você quiser transportar alguma mala no ambiente dos passageiros, tem que ser uma mala pequena, né? Um volume pequeno que não cause insegurança aí para o passageiro, ok? E a medida administrativa é a retenção do veículo para o transbordo da carga. Conduzir pessoas, animais ou cargas nas partes externas dos veículos, salvos se autorizados, né? Uma coisa óbvia, né? Conduzir animais na parte externa ou situações aí que geram grande risco para todos os usuários daquele veículo e também da via. Não sinalizar carga derramada na via. É uma obrigação do condutor, principalmente o condutor de carga, né? Quando você aí, por algum problema no veículo, no seu compartimento de carga, a carga for extravasada para fora do veículo, a obrigação do condutor é sinalizar e vamos dizer assim, e solicitar aí até a remoção dessa carga de maneira que não gere risco para os demais usuários do ambiente de trânsito. Continuando, estacionar em aclive ou declive sem o freio, ou seja, sem os calços, né, quando o PBT, quando o peso bruto total for superior a 3.500 kg. Aqui é uma infração para veículos de carga. Qual que é a medida? Remoção do veículo. E também nós vemos, é muito comum você ver reportagens de veículos que saem andando sozinho, né? Em função dessa situação, o condutor do veículo de carga para o seu veículo, só usa lá o freio de estacionamento, às vezes já está danificado com algum problema, e o veículo vai simplesmente andar sozinho lá e causar às vezes um acidente grave, ok? O que faltou ali? O calço no pneu, para que o veículo de fato esteja travado, e mesmo que o freio de estacionamento lá deixe de funcionar, você terá o seu veículo retido sem problema. Então é uma situação comum, né? E que pode gerar aí grandes riscos e perdas materiais e pessoais. Continuando, transitar com velocidade superior à máxima em mais de 20% até 50%. Então de 20 a 50%, você está cometendo 20 a 50% da velocidade prevista, você está cometendo uma infração grave, ok? Acima disso, né, acima de 50%, já é uma infração já com maior gravidade. Continuando, uso de equipamento com som em volume ou frequência não autorizados pelo CONTRAN. Então é uma infração grave com penalidade de multa, né, retenção do veículo. Aqui eu faço uma observação. Pessoal, veículo não é discoteca, veículo não é local para som alto. A legislação ela fala o seguinte: se você está no seu veículo e o som que você está escutando ultrapasse o ambiente do seu veículo, você poderá ser penalizado, certo? Além de ser algo extremamente perigoso, parece muito ingênuo, muito assim, sem grande importância, né? Só que o excesso de barulho no ambiente de trânsito ele é altamente prejudicial para a atenção dos demais condutores. O grito de uma criança, né, às vezes a buzina de um ou outro condutor não é escutada em função desse excesso de barulho. Então tomem todo o cuidado e, por favor, de fato não conduzam com som alto. Isso prejudica por demais a condução de todos os condutores daquele ambiente de trânsito. Vamos ver aqui uma observação. É proibida a utilização de equipamento que produza som audível pelo lado externo do veículo, independentemente do volume ou frequência, que perturbe o sossego público nas vias terrestres abertas à circulação
exceto buzinas, alarmes, sinalizadores de marcha a ré, sirenes e demais sons originados do funcionamento do veículo. Resolução 624 de 2016, ok? Continuando então, vamos lá. Estacionar a mais de 1 metro da calçada, em fila dupla ou sobre calçadas. Então são 3 situações que geram infração grave. Estacionar a mais de 1 metro, ou seja, a calçada está aqui, você estaciona afastado mais de 1 metro da calçada. Ok? Em fila dupla ou ainda em sobre a calçada. Se você estaciona em fila dupla, um parado aqui corretamente, você estaciona, ou melhor, um estacionado corretamente, você estaciona do lado em fila dupla, isso é uma infração grave. Mesmo que você estacione, nesse caso, sobre a calçada, ou seja, com alguma parte do pneu, pode até ser encostando na calçada, isso vai depender da avaliação do agente. Se você tiver com o seu pneu muito próximo, ou melhor, encostado, né, ou sobre a calçada, você poderá ser multado aqui numa infração grave e o seu veículo será removido, ok? Por estacionar ou parar nas áreas de cruzamento, faixas de pedestre, ciclovias ou ciclofaixas. Então aqui é os 2 casos, por parar ou estacionar. Então, por exemplo, você vai parar para um dos seus passageiros descer, e você para sobre a faixa de pedestre, infração, tá? Infração, não há dúvida aí. Ou ainda sobre uma ciclovia ou uma ciclofaixa, mesmo que seja só para desembarque de um passageiro, infração. Não tem dúvida quanto a isso, certo? Penalidade é a multa, né? E a medida, remoção do veículo em caso de estacionamento. Essa é uma infração que foi alterada recentemente pela Lei 14.071. Ok? Continuando então. Por estacionar nas ilhas, canteiros, centrais, marcas de canalização, jardins, viadutos, pontes e túneis. Todas essas situações geram uma infração grave. Marcas de canalização, muito comum, aquele zebradinho, né? Aquele zebradinho na via. Muitas vezes o pessoal não tem onde estacionar, vê um pedacinho ali sobrando, acha que pode, só que naquele local existe uma marca de canalização. Se você estacionar ali, você estará cometendo uma infração grave, ok? E com remoção do veículo. Por estacionar em locais e horários proibidos por placas de proibido estacionar e parar. Infração grave com penalidade de multa e remoção do veículo. Parar sobre pista nas estradas, vias de trânsito rápido e vias com acostamento. Então, se você está deslocando numa BR, numa estrada, numa via rural, e você parar sobre a faixa, só parar, não é estacionar, parar, por algum motivo, claro que não, salvo as situações de emergência, né? Você parou porque alguém cruzou a sua frente, obviamente isso não seria uma infração. Mas se você parou, por exemplo, para beber água sobre a faixa de deslocamento, isso é uma infração, e eu acho que deveria ser gravíssimo, multiplicado por 120, né? Mas o código aqui fala que é uma infração grave, né? Qual que é o local correto? Se tem acostamento, pare de forma emergencial no acostamento, ok? Via de trânsito rápido também é a mesma situação. Vamos lá. Parar para reparos na rodovia e vias rápidas, salvo no impedimento absoluto e sinalizado. É uma infração grave, com multa e remoção do veículo como medida administrativa. Depositar na via mercadorias, materiais ou equipamentos sem autorização. Remoção da mercadoria ou do material. Aqui não está muito relacionado ao veículo, né? Não precisa ser exatamente somente um condutor, poderia ser qualquer cidadão. Equipamento obrigatório ausente, inoperante ou em desacordo. Foi aqui que eu citei para vocês, tá? Você ter o seu veículo, as pessoas sem cinto de segurança e o não utilizarem por uma questão de uso, né? É uma infração que nós vimos anteriormente. Por o veículo ter o equipamento danificado ou inoperante, já é essa outra situação, que aqui nesse caso aqui gerará também uma multa grave com retenção do veículo para regularização. Vamos observar aqui, ó. É um exemplo
Um exemplo seria dirigir ou conduzir o passageiro com o capacete fora das especificações, aqui no caso do veículo de 2 rodas, inserido pela resolução 257. Continuando, vamos lá. Usando acessórios proibidos ou com sistema de iluminação e sinalização alterados. Medida administrativa, retenção do veículo para regularizar. A penalidade é a multa, né? E vamos observar aqui, ó, ver a regulamentação para equipamentos que geram imagem. Então também aqui são situações que gerariam essa infração, né? Imagens de entretenimento e imagens de mapas, engates, quebra-mato e baú e grelha no veículo de 2 rodas. Então aquela telinha, né, vamos dizer assim, que gera imagem, se não for imagem de mapa e também determinadas regras de uso, né, se você tiver, por exemplo, no seu veículo, na parte da frente do veículo, uma TV daquelas TVs digitais, você está cometendo aí, e essa TV não tiver aí um bloqueio, né, enquanto o veículo está em movimento, você está cometendo aí uma infração de trânsito. E entre outras situações, certo? Continuando, vamos lá então. Sem acionar o limpador de para-brisa sob chuva, infração grave, com retenção do veículo. Com descarga livre ou silencioso, né, defeituoso, silenciador defeituoso, deficiente, né, no caso, ou inoperante. Então, uma situação muito comum, que às vezes o pessoal até tira aquele miolo, né, do silenciador para fazer aquele barulhão. Então, é algo altamente prejudicial ao ambiente de trânsito e é uma infração de trânsito com retenção do veículo. Veículo produzindo fumaça, gases ou partículas em nível superior aos fixados pelo CONTRAN. Retenção do veículo para regularização. Uma infração também que é muito comum, principalmente em veículos de carga, aqueles caminhões mais antigos, né? E que de fato é muito prejudicial. Você conduzir atrás de um veículo desse, você fica bastante irritado, gera aí um mal-estar muito grande. Veículo com as características originais alteradas, né? Ou vidros cobertos por adesivos ou películas fora da especificação. Muito comum, infelizmente, né? Naquela situação que você quer deixar seu carro mais chamativo, né? Diferente, você não toma o cuidado de utilizar adesivos e películas dentro das especificações definidas pelo CONTRAN. Algo que prejudica a dirigibilidade e gera aí uma insegurança para o trânsito, em todos os sentidos. Também não só de acidente, mas uma insegurança na questão de segurança pública, porque esses veículos muito escuros na parte interior, eles não permitem que o agente de trânsito da segurança, né, consigam fazer a avaliação de quem está dentro do veículo. Claro que também é uma segurança para quem está lá de dentro. Então é uma situação que é um pouco controversa, porém a legislação ela é muito clara. Se você estiver conduzindo um veículo com uma película fora da especificação, você está cometendo uma infração grave, né, com retenção do veículo, ok? Tem uma observação aqui. Aqui fala da questão de luminosidade, painel, né? No painel, no caso aqui, ó, laterais somente com 50% de visibilidade. Ou seja, painéis e ou pintura nos vidros traseiros e ou laterais somente com 50% de visibilidade de dentro para fora. E a colocação de películas deverá respeitar o índice de transparência de 70% a 75% nos vidros dianteiros, incluindo os quebra-ventos, caso existam, né? Quando existentes, e de 28% para os vidros traseiros com carro de 4 portas ou não. O veículo deverá possuir espelhos, retrovisores externos direito e esquerdo, certo? Só uma observação aqui mais técnica quanto a esta infração. Continuando, veículo em mau estado de conservação, comprometendo assim a segurança. Então essa é uma avaliação bastante voltada para o agente, ele vai avaliar a questão de segurança e de estado de conservação do veículo. Nesse caso aqui é uma infração grave com retenção do veículo para a regularização. Veículo com tacógrafo, obviamente quando existente, né, com defeito ou viciado. Uma infração grave com medida de retenção do veículo para regularização. Continuando então, vamos lá. Aqui é uma infração que foi alterada, vamos passar direto.
por não promover a baixa de veículo recuperável ou definitivamente desmontado. Quando você tem um veículo que deve ser dado baixa, você não dá essa baixa, existe aqui uma infração que é a infração grave, para esse caso, né? Recolhimento do CRLV e a infração aqui nesse caso vai ser uma infração grave com a multa de R$ 195,23. Transitar na contramão em vias de sentido duplo, ou seja, em situações de risco, né? Então, se você, obviamente, não para uma ultrapassagem permitida naquele momento. Então, se você estiver transitando na contramão e não houver, por exemplo, nenhum veículo para ser ultrapassado, você está cometendo essa infração, que é uma infração grave. Continuando, transitar em marcha ré, salvo para pequenas manobras e de forma a não causar riscos à segurança. Então, por exemplo, você vai de uma esquina a outra de marcha ré. Isso é uma infração grave. Transitar sem manter distância lateral, segura, né, frontal ou do bordo da pista. Ou seja, tiver por exemplo, um meio-fio do bordo do meio-fio. Considerando-se o clima, o tráfego e a velocidade. Uma infração grave. Transitar com o farol desregulado ou com o facho alto, né, de forma a perturbar a visão do outro condutor. Se você tiver, por exemplo, numa BR, você fizer passar por um veículo com o seu farol alto, você está cometendo aí uma infração grave. Retenção do veículo para regularização com medida administrativa. Não usar com antecedência o sinal luminoso ou gesto indicador de mudança de direção de faixa, ou de parada. Ou seja, você quer estacionar, você tem que dar o sinal a seta, né, que você vai parar o seu veículo, vai estacionar o seu veículo, se você vai fazer uma conversão, se você vai fazer um retorno. Todas essas situações têm que ser sinalizadas antecipadamente. Caso você não execute, né, esta regra, você está cometendo uma infração grave, além de ser um grande convite para um acidente, ok? Então é uma coisa muito simples e obrigatória. Vamos aqui para a nossa 52ª, né, infração. Obviamente a gente agrupou várias infrações em uma só, né? Reincidir em 12 meses no não cumprimento do tempo de permanência do condutor ao volante e aos intervalos de descanso, quando se tratar de veículo de transporte de carga ou coletivo de passageiros. Existe uma regra para o transporte coletivo e o transporte de carga, que são intervalos de descanso entre cada jornada. Se esta regra não for cumprida, o que vai acontecer? Você será penalizado. Como que o agente descobre se essa infração foi cometida? Pelo tacógrafo. Então o tacógrafo ele tem essa finalidade aí no veículo de carga. Medida administrativa, retenção do veículo para cumprimento do tempo de descanso e uma penalidade de multa grave, com 5 pontos na sua habilitação. Ok? Vamos para a última infração considerada grave. Conduzir motocicleta, motoneta e ciclomotor com carga incompatível ou praticando atividade de mototaxista ou motofretista em desacordo com a lei. Então essas atividades de motofretista e mototaxista exigem uma licença especial e um curso especial para isso. Medida administrativa, remoção da motocicleta para motofretistas e mototaxistas. Penalidade de multa no valor de R$ 195,23 e 5 pontos na sua CNH, ok? Bom, então nós passamos por todas as infrações graves. Lembrem que elas são de valor fixo, não tem aqui multiplicação, né? O valor dela não é multiplicado. E possivelmente vocês observaram o seguinte: na sua prova, se falar sobre estacionamento e parada de forma errada, você está cometendo uma infração grave. A grande maioria das infrações por estacionar errado e por parar errado são graves. Então já é uma dica muito boa aí para a sua prova, ok? Muito obrigado e até o próximo resumo.